Obrigado, Bispo. Louvado seja o Senhor. Que grande alegria estar no estado de Edom e estar com a igreja no estado de Edom e fortalecer a igreja, levantar a igreja e colocar a igreja e ministros da igreja onde Cristo nos colocou. E eu oro que essa sessão que estamos a ter juntos possa abrir os nossos olhos para saber e ver e então dar poder para ir e fazer o que Cristo fez e o que Ele agora nos colocou como seu representante a fazer. Cristo nunca se envolve em qualquer coisa a não ser um ministério excelente. E é o que nos chamou. E eu oro que o Senhor possa capacitar, ungir e dar energias a cada um de nós, que esse ministério excelente iremos descobrir, iremos usar e então fazer em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Pai, estamos aqui por Ti, Filho, estamos aqui por Ti, Espírito Santo, cá estamos por Ti. Nos pesquisa em nós, guia-nos, capacita-nos para que possamos, de maneira efetiva, e fazer tudo que nos tens dado a fazer. Oramos que o ministério excelente seja estabelecido na igreja, nesse estado, nesta nação e então nas nações do mundo, em nome de Jesus. Agradecemos por sabemos que tens respondido. No nome de Jesus, oramos. E toda a gente grita, amém. Estamos a olhar para Hebreus, muito obrigado por poder sentar. Estamos a olhar para Hebreus capítulo 8, e estou a ler a partir do verso 6. Hebreus capítulo 8, estamos a olhar para o verso 6, que diz: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Você pode ver ali que está a falar acerca de Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, não só Senhor e nosso Senhor, mas também nosso precursor, o nosso exemplo e o nosso modelo. Ele está a dizer que ele obteve, se é que nós vamos ter um ministério excelente, precisamos obter. Você não pode obter isto pelo teu próprio poder ou pela tua própria força, ou pela sua ingenuidade. Ele obteve. Está a dizer aqui, ele alcançou o ministério tanto mais excelente. Você nunca vai obter nada, a não ser que você deseje. Nunca poderás obter nada, a não ser que esteja disposto a abandonar as coisas que não são excelentes. Temos que deixar o mal para o bem. Temos que deixar até mesmo o mal para o melhor. Temos que deixar o passado pelo presente. E é assim que nós alcançamos aquele ministério mais excelente. Se está satisfeito com o que você tem, se você estiver satisfeito com tudo que você fez, você não terá até mesmo o desejo, não terás a vontade, não terás a paixão, não terás o puxão, você não vais querer pagar o preço para obter aquilo que é alto, aquilo que é maior. Então, o ministério mais excelente, ele agora diz, tanto mais ele que é mediador de um melhor concerto, que agora é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhor. Então, uma vez que você estiver no melhor concerto, vai abolir o antigo. Uma vez que você estiver com o melhor, e estiver diante do Calvário, e estiver diante até mesmo da primeira página de Mateus, então continuas ali no antigo, continuas ali habitando em Malaquias, ainda continuas ali habitando em Êxodo Levítico, e não atravessaste para aquele concerto que é novo. Então, você estará lá mais, você não estará a seguir Cristo, fazer tudo sem Cristo e antes de Cristo, então antes do Calvário, mas ele está a dizer que ele é o mediador. Ele já não é mais Arão, não é mais dos filhos de Arão, e não é mais o Antigo Testamento, a teologia do Antigo Concerto é o melhor concerto, o novo concerto, e é o mediador, e está nos enviar como embaixadores
como embaixadores daquela mediação, daquele mediador. E então pregamos aquele melhor concerto, está a dizer que foi confirmado, que está confirmado em melhores promessas. Já viste aquela palavra melhor, o ministério mais excelente, melhor, e é melhor concerto, e é a promessa de Deus que ele deu no Calvário, e terminou e finalizou, e deu isto a nós agora. E nós agora somos chamados filhos de Deus, filhas de Deus, ministros de Deus, servos de Deus, embaixadores de Cristo, para que nós possamos ir e proclamar o que Cristo estaria a proclamar hoje se ele estivesse no mundo, no físico. De facto, nos diz em 1 de Pedro, capítulo 2, e diz no verso 21, 1 de Pedro 2, 21, porque para isto também sois chamados. Ele nos chamou para a salvação, ele nos chamou para o serviço, e está dizendo, é para isso que nós somos chamados, porque Cristo também padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, 1 de Pedro 2, 21, para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigamos as suas pisadas. Também na vida sigamos as suas pisadas, no ministério sigamos as suas pisadas, na pregação do evangelho seguimos as suas pisadas, no conteúdo do evangelho que pregamos seguimos as suas pisadas, o seu exemplo. Se estivermos a seguir qualquer outra personalidade, mesmo na Bíblia, se estivermos a seguir Moisés, se estivermos a seguir a lei levítica, se estivermos a seguir aquela gente do antigo concerto, então estaremos a seguir Cristo, porque ele veio estabelecer, ele veio nos dar o melhor concerto, confirmado sobre melhores promessas, e está a dizer que é isto que temos que fazer, e é isto que temos que seguir. E oro que o Senhor toque tanto as nossas vidas, que se transforme tanto nossos corações, que mude tanto nossos corações, que possamos seguir sem recuar, sem ir para aquele lado ou para aquele lado, sem vacilar, mas seguirmos Cristo por todo o caminho, neste ministério, no ministério excelente, em nome de Jesus. Estamos a ir para a primeira mensagem hoje, e a primeira mensagem é as experiências espirituais obrigatórias de um ministro excelente. As experiências espirituais obrigatórias de um ministro excelente. As experiências espirituais obrigatórias de um ministro excelente. Estamos a olhar para três coisas. Número um, a supremacia do Filho unigênito de Deus. Do Filho unigênito de Deus, supremo, alto do que todos, alto que Moisés, alto que Arão, alto que Josué, alto que os anjos, alto do que qualquer um que já viveu na face da terra. Maior que Adão e Eva, supremo. Deus o deu aquela supremacia. O ponto número 2 é a salvação pela graça para filhos crentes obedientes. Salvação é para todos, porque não é toda a gente que alcançou essa salvação, porque há uma palavra dele, e esta palavra, a palavra da graça, ele nos dá, ele nos chama, e ele diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. E assim que viemos a ele, em obediência à sua chamada, em obediência à sua palavra, assim que vemos a ele em obediência ao que ele está a nos dizer e cremos nele, então nos tornamos crentes obedientes, nos tornamos filhos crentes obedientes. Ponto número 3 é a santificação para servos graciosamente abertos e comprados pelo sangue. Como servos de Cristo, viemos a ele e somos abertos a ele no ponto da salvação. Abrimos os nossos corações e lhe dissemos onde temos estado, o que temos estado a fazer, o que temos feito, não escondemos nada. E ele nos chama para o serviço, mas eu quero saber onde você está, o que você está a fazer agora, qual é a tua intenção, qual é a tua paixão, qual é a tua consagração, qual é o teu comprometimento. Nos abrimos a ele e nada guardamos. Ele nos chama para o campo e enquanto estamos lá no campo,
Ele diz que eu quero andar contigo, mas eu não ando com pessoas que não são sinceras. Me diga o que está no teu coração, então nos abrimos a Ele. É os servos de Deus abertos que estão santificados, a santificação para servos graciosos, servos de Deus santificados e que seguem Cristo e fazem o que Cristo fez, só o que Cristo fez, e só vão atrás daquilo que Cristo iria. Então, esses servos de Deus santificados, então lavados pelo sangue, purificados pelo sangue, lavados no sangue, servos de Deus, são as pessoas que Ele coloca na posição e diz vai e faz o que eu tenho estado a fazer. E então nos faz assim embaixadores dele, seus embaixadores e representantes deles mesmos. Estamos a olhar para o ponto número 1. Ponto número 1 é a supremacia do Filho unigênito de Deus. Estamos a olhar para Hebreus capítulo 1 e estamos a olhar para o verso 1. Hebreus 1, o verso 1 está dizendo: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Sabe o que está dizendo? Está dizendo no passado, ele falou pelos profetas. Olha para o verso 2. O verso 2 está dizendo: a quem constituiu herdeiro, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ele está dizendo que ele agora foi alto. Ele está revelando o tipo de salvação que os profetas que estamos a examinar e pesquisar se era para eles ou não. Está a dizer, ele falou para os pais através daqueles profetas, mas agora, nestes últimos dias, ele tem falado para nós, está a falar para nós pelo Filho, a quem ele constituiu, nenhum homem o apontou, nenhum homem o constituiu, nenhuma nação o constituiu. E Israel não o constituiu, o crucificaram. Israel não o exaltou, antes o matou. Israel não o ungiu e não o apontou, não engajou o Senhor Jesus Cristo, ou a designação do Senhor, a designação do Salvador, não foi pelo voto, mesmo até votos de anjo ou votos de homens, mas foi uma designação, uma constituição de Deus, está a dizer, o qual constituiu herdeiro de tudo, possuidor de tudo, pelo qual também fez o mundo. E depois está a dizer, verso 3, agora verso 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, isto é Cristo, o Filho, o Salvador, o nosso Senhor, é a imagem expressa, é o qual é o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, da pessoa de Deus. Tudo quanto queria que o Pai fizesse, ele fez. Está a pensar da palavra de Deus, Jesus é a expressão da vontade de Deus. Está a pensar da vontade de Deus, Jesus é a expressão da vontade de Deus. Salvação é a vontade de Deus? Sim, porque Jesus é a expressão da vontade de Deus. A cura, será que é vontade de Deus? Sim, porque ele fez isso e Jesus é a expressão da vontade de Deus. A santidade, será que é vontade de Deus em toda geração, para toda pessoa? Sim, porque Jesus é a expressão da vontade de Deus. E está a moldar tudo pela palavra do seu poder. Quando por si mesmo, está dizendo, o qual sendo o resplendor da sua imagem e expressa a imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo, não através pelos anjos, não, mas por si mesmo, a purificação dos nossos pecados. Talvez Jesus não é fundador de uma denominação ou de uma religião, mas Jesus por si mesmo. Sabe, se vais orar para a salvação, deves orar somente em nome de Jesus, porque não há outro nome dado dentre os homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Se estás a orar para qualquer bênção do Pai, qualquer bênção do céu, então você vai orar no nome de Jesus, e Jesus somente, porque Ele, por si mesmo, purificou nossos pecados, a purificação dos nossos pecados, e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Estamos a falar de Cristo e estamos a falar da sua supremacia, a supremacia do Filho unigênito de Deus. Olha para três coisas ali. Número 1, estamos a olhar para
a posição exaltada do unigênito Filho. Exaltada a posição do unigênito Filho. Número 2 é a purificação experimentada pelo seu sacrifício aceitável. Número 3 é o poder extraordinário do Todo-Poderoso Sustentador. Olha para o subtópico 1, subtópico 1 é a posição exaltada do Filho ungido, do Filho ungido. Estamos falando em Filipenses capítulo 2, o verso 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Deus, se você crê em Deus como Criador, se você crê em Deus como aquele que tem à disposição de todas as coisas, se você crê em Deus como o possuidor da terra toda, porque Ele fez o mundo e a sua plenitude. Se você então diz que crê em Deus, é isso que Deus fez. Se você escrever quem Deus exaltou, se você pôr abaixo aquele que Deus exaltou, você não está fazendo a vontade de Deus. Se você desprezar o que Deus juntou, você não é de Deus. Está dizendo, pelo que, verso 9, está dizendo, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome. Ele deu Cristo, seu Filho unigênito, um nome acima de todo o nome. Verso 10 que diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Dá-me um bom amém. E o teu joelho deve se ajoelhar primeiro. Sabe, há pessoas que querem que aquele inimigo se ajoelhe, mas eles mesmos não estão a ajoelhar ao nome de Jesus. Eles não estão a render-se a Jesus tudo entrego, a Ele livremente entrego. Eles não ajoelham, eles não se sujeitam a si mesmo a Cristo, o Salvador. Cristo como Senhor e Cristo como comandante. E enquanto estão firmes, duros nas suas mentes, duros e continuam duros dessa maneira e não se ajoelham, não se inclinam a Cristo, mas querem que o nome de Jesus opere para eles e que tudo se dobre diante deles. As coisas não acontecem dessa maneira, meu irmão. Você que deve se dobrar primeiro, ajoelhar primeiro. Todos os teus desejos, todas as tuas aspirações, todas as tuas ambições, tudo que você pensou, quero ser, quero fazer, quero ir, quero isso, quero aquilo. Deixa isso aqui, inclinar-se, ajoelhar, põe tudo nos pés de Cristo e diga, Senhor, não a minha vontade, mas como o Senhor quer. E é quando você então tiver a tua mente, o teu coração, a tua vida, a tua ambição, a tua personalidade inclinada ao Senhor, assim então que você poderá vir para a melhor autoridade e tudo quanto você disser para se ajoelhar, vai se ajoelhar diante de ti em nome de Jesus. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E no verso 11 diz, e toda língua confesse, antes de você falar a outras pessoas para confessar em Cristo, a tua própria boca deve o confessar como aquele que perdoa, o confessar como aquele que pode purificar. Se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ele não para por ali e nos purificar de toda a injustiça. E quando isto tomar lugar, então podemos ir a outro e lhes dizer, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que toda língua deve confessar que Jesus é o Senhor. E você não pode falar isto se Jesus não é teu Senhor. Você não pode falar isso se Jesus não é o Senhor da tua mente. Se você falar como Pilato, o que já escrevi, o que planejei, já planejei, e a minha mente está firme, nem mesmo um verso das Escrituras pode mudar o que eu quero fazer, o que eu planejei, é o que eu vou fazer, que eu vou levar a cabo. Então, você não lhe fez Senhor, mas quando você vir e dizer Senhor, eu pensei que é isto que eu iria fazer, eu pensei que é aqui onde eu iria, eu pensei que é isto que eu teria, mas agora és Senhor, és o capitão da minha salvação. Então, ele está dizendo, para a glória de Deus, toda língua
uma posição exaltada. Então, para a glória de Deus, confesso que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Olha para o subtópico 2, a purificação experimentada pelo seu sacrifício aceitável, a purificação experimentada pelo seu sacrifício aceitável. Eu sei que você sabe que uma vez que ele já fez o sacrifício aceitável, que ele deu o sacrifício, ele disse que está consumado. Se então você, por qualquer meio, ou por qualquer outro meio, você for trazer outro sacrifício, será como o sacrifício de Caim, não será aceite. Então é por isso, corações não estão mudados, corações não estão transformados, porque o mundo não está, porque a pessoa que não está que não está satisfeito com o sacrifício final e aceitável de Cristo e que acha que tem que trazer o seu próprio sacrifício, dizer, sim, eu vi que o Abel trouxe sacrifício aceitável, mas eu estou olhando para o Cordeiro que foi morto para os pecados do mundo, mas Acã disse não, mas Caim disse não. Isso aqui não é nada, isso é menos que nada, isso é negativo, isso é aceitável pelo Senhor, esse sacrifício de Caim. Então, quando já temos o sacrifício final de Cristo, é final e é livre e é completo. Tudo que precisamos do céu, alcançamos através de Cristo, porque a purificação vem e o perdão vem e a purificação vem e a possessão das bênçãos de Deus, tudo vem pelo sacrifício aceitável de Cristo. Qualquer outro sacrifício te joga fora. Qualquer outro sacrifício faz o Pai dar costas a ti. Ele dizer, mas quem é este que ainda está a trazer galinha, que ainda está a trazer cabrito, que ainda está a trazer tartaruga, ou seja, o que for, e uma vez que quer me agradar, então esse aqui quer agora substituir o sacrifício do meu filho unigênito com qualquer outro sacrifício. Isso faz com que Deus dê costas a tais pessoas. Nos diz em Hebreus capítulo 1, o verso 3. Hebreus 1, o verso 3. O qual, sendo a imagem da sua glória e a imagem expressa da sua pessoa, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Está vendo? Os pecados na tua vida passada, sei que você vai estar livre de qualquer lembrança da tua vida antiga, da tua vida passada, é por si mesmo. Cristo somente purificou os nossos pecados. Sabe, há tempos que pessoas pensam que já lavaram bastante, mas não estão por lavados, não estão bastante limpos, e que você lava a expressão pelos pecados, mas não está purificado, bastante limpo, porque ninguém pode purificar, ninguém pode lavar, ninguém pode limpar como Cristo. De fato, a única lavagem, a única purificação, a única limpeza aceite no céu é aquela feita por Cristo. Então, quando Ele, por si mesmo, purificou os nossos pecados e purificando, e havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, porque então fez, assentou-se, porque tudo agora está feito. Ele terminou a obra, consumiu a obra. O Pai atestou a isso e disse, eu aceito isso, que já não precisa fazer mais qualquer outra coisa. Cristo não tem que pagar, já não tem que pagar outro preço ou fazer outro sacrifício antes de sermos perdoados, para sermos salvos, ou para ser purificado, ou para alguém ser santificado. O sangue já foi derramado, está dizendo, agora assentou-se à destra da majestade nas alturas. Olha para 1 Coríntios capítulo 5, o verso 7. 1 Coríntios capítulo 5, o verso 7. 1 Coríntios capítulo 5, o verso 7. Pelo que alimpai-vos do fermento velho, está dizendo ali, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa,
assim como estás sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Precisas crer nisso, aceitar isso e clamar isso e te apegares a isso. Que quando eu ver o seu sangue, não é mais o sacrifício de animal do Antigo Testamento, mas Cristo que morreu, mas Cristo que ressuscitou e Cristo que tem o poder para perdoar, o poder para purificar, o poder para renovar e o poder para esmagar, pisar o inimigo e o poder até mesmo para levantar o morto. Ele tem um poder. Todo o poder no céu e na terra é dado a ele. Ele está a dizer agora, porque ele sacrificou por nós, então vem e coloca a tua confiança nele. Olha para o verso 8, seja entregue. Está a dizer aqui, verso 8, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, não com o fermento da maldade e da malícia. Sabe, Cristo te perdoou se está nascido de novo. Agora você não pode guardar mais malícia. Você não pode mais dizer que eu vou me vingar. Aquela outra igreja, daquele outro crente fez algo contra mim, que eu não gostei contra mim. E ele está perguntando, será que você está purificado? Será que você está limpo? Ele te purifica do ódio da vida antiga. E está dizendo, toda malícia e toda maldade abandonamos, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Insinceridade já se foi, hipocrisia já se foi, fingimento já se foi, porque somos podados, purificados pelo sangue do Cordeiro. Olha para o subtópico 3, estamos a olhar para o poder extraordinário do Todo-Poderoso, do Sustentador Todo-Poderoso, o poder extraordinário do Sustentador Todo-Poderoso, do Sustentador Todo-Poderoso ou do Todo-Poderoso Sustentador. Estamos a olhar para Hebreus capítulo 1, verso 3. Hebreus 1, 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas, sustentando todas as pessoas, sustentando todos os crentes, sustentando todas as suas promessas e sustentando todas as coisas que o céu fez disponível para nós, disponibilizou para nós. Cristo é que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Olha para o verso 4, feito tanto mais excelente, feito tanto mais alto que os anjos, ele, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Olha para Cristo. Cristo é o todo-poderoso sustentador. Estamos olhando para Isaías capítulo 9, e estamos olhando para o verso 6. E no verso 6 nos diz, de Isaías capítulo 9, o verso 6 nos diz, porque um menino nos nasceu, porque Cristo nasceu por nós, é para nos salvar, para nos curar e nos purificar, e para poder nos tirar do vale da despondência e nos levar para o topo da montanha do entusiasmo e gozo no Senhor. Ele está a dizer, porque um menino nos nasceu, e diz, um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros. Primeiramente, quando você saberes que Cristo nasceu por causa de ti, dado pelo Pai na cruz por ti. O governo todo da tua vida está sobre o seu ombro. A administração toda da tua vida está sobre os seus ombros. E o teu sair, a tua entrada está sobre os ombros dele. As decisões e desejos da tua vida você coloca sobre os ombros dele. Eu não entendo pessoas que dizem que Cristo nasceu por eles, pessoas que dizem que Cristo foi dado por eles, que dizem que Cristo lhes perdoou, que dizem que Cristo já transformou as suas vidas para o melhor, mas eles continuam a governar as suas próprias vidas. E eles ainda continuam
apegar-se na administração da sua vida e continuam na liderança da sua própria vida. Sabe? Quando você aceita Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, Ele nasceu por causa de ti, Ele se entregou a si mesmo por causa de ti, então o governo da tua vida passa para o seu ombro. A igreja, toda a igreja que nomeia, que confessa o nome de Cristo, colocamos a administração da igreja, colocamos o governo da igreja, colocamos a liderança da igreja, tudo que Cristo, tudo que é da igreja, colocamos sobre os ombros de Cristo. E quando este mundo e a segunda vinda de Cristo, quando este mundo o receber como Senhor vindo, como Senhor vindouro, e o receber como Senhor dos senhores, como Rei dos reis, Senhor dos senhores, sabe o que vai acontecer? Todos os governos do mundo estarão sobre os seus ombros. Todo lugar, em todo lugar, todo grupo de pessoas em qualquer nação, se ela em qualquer dispensação, quando o aceitamos e o recebemos e sabemos que este é o Filho de Deus e o mundo todo o aceita, e naquela altura os reinos do mundo serão os reinos do nosso Senhor e do nosso Senhor Jesus Cristo. Está a dizer, e o principado estará sobre os seus ombros. Maravilhoso. Diga-me, maravilhoso. As nossas vidas, o seu nome será maravilhoso, as nossas vidas serão maravilhosas, até colocamos tudo nele, nosso comportamento, nossas decisões, nosso caráter, nosso corpo, nossas decisões, nossas ambições, colocamos tudo sobre os ombros de Cristo. Ele está dizendo, coloca tudo em mim porque eu te aceito e te recebo. De maneira prática, és meu Senhor. E assim que a tua vida mudou, uma vez que Ele é teu Senhor, tudo que você diz, toda decisão que você toma, todo passo que você dá, todo lugar onde você vai, qualquer coisa que você faz, tudo quanto você apegas, em tudo quanto você pega e faz e vai, então você faz pelo Senhor, apegando-se ao Senhor, clamando ao Senhor. Você vai apegar-se ao Senhor, fazendo pelo Senhor. Então, você vai perguntar ao Pai da eternidade, porque Ele é o Pai da eternidade e Ele é o príncipe da paz. Por isso, você vai fazer tudo pelo Senhor. Olha para o verso 7. O verso 7 está dizendo, do incremento deste principado e paz não haverá fim sobre o trono de David e no seu reino para o firmar e o fortificar. Cristo é o que traz ordem às nossas vidas. Sabe, quando você está confuso, não pode estar em ordem. Quando você está traumatizado, você não pode estar em ordem. Quando você estiver a pensar disso e daquilo, e as ideias do mundo estão a te puxar de lá para cá, em diferentes direções, você não pode estar em ordem. O teu espírito não estará em ordem, você vai se esquecer de ti mesmo, as tuas ações não estarão em ordem diante de Deus, mas quando você colocar tudo nele, sobre ele, e não tiveres preocupações deste mundo, e lançar todos os teus cuidados sobre ele, todas as tuas preocupações lançares nele, porque ele tem cuidado de ti, então desse modo a tua vida estará em ordem, a tua família estará em ordem, o teu negócio estará em ordem, as tuas aspirações e ambições e tudo que você vai atrás, tudo vai estar em linha um após o outro, em nome de Jesus. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de David e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Será que você pode colocar todos os planos nas mãos de Deus, que eu tenho zelo que o Senhor pode performar? Será que você pode colocar todos os seus projetos e tudo que você pensa fazer, colocar tudo nas mãos dele, que te salvou, e então o zelo do Senhor vai fazer, performar em nome de Jesus. Estamos lá para Mateus, capítulo 28, 18. É isso que Jesus declarou. Jesus veio e chegando Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder
no céu e na terra. Nenhum anjo pode falar isso. Então, você pode... Há pessoas que ficam ao lado dos anjos e abandonam Cristo. Moisés não podia falar isso. Como você vai abandonar Cristo para ir a Moisés? Só Cristo. E por causa do que ele é, por causa da sua personalidade exaltada e posição, então ele é o único que diz. Ele é o único que diz, que pode dizer em qualquer tempo, em qualquer momento, a toda pessoa e a qualquer pessoa, toda pessoa. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: todo poder para salvar, todo poder para curar, todo poder para libertar, todo poder para santificar, todo poder para batizar no Espírito Santo, todo poder para subjugar toda coisa negativa, toda personalidade negativa, é todo poder para te levar na terra até chegar no céu. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, estamos a olhar agora para tão grande salvação. E estamos a olhar para tão grande salvação. Então, estamos a olhar para tão grande Salvador e emancipador, a salvação pela graça dos filhos. Então, número 3, então estamos a falar para a situação, irmã, da exaltação que ele contra o serviço. Olha para o ponto número 1. Ponto número 1 estão a tão grande salvação e fuga do sofrimento eterno. Estamos ao ponto número 2, que ponto número 2, a salvação pela graça para os filhos crentes obedientes. Estamos a olhar para o subtópico número 1, tão grande salvação e fuga do sofrimento eterno. Hebreus capítulo 2, o verso 1. Hebreus capítulo 2, o verso 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência às coisas que ouvimos. Precisamos atentar com mais diligência às coisas que ouvimos. Sabe, quando alguém vai ao doutor, ele dá atenção toda. Ele ouve toda a palavra, porque ele quer cura. Quando alguém vai ao banco, ele ouve a toda a palavra e ele presta atenção por o que o gerente do banco está a dizer, para o teu interesse em ir. Talvez você está a ir, a andar, e tudo vai ser suspenso, a não ser que você faz isso. Sabe, quando alguém vai para ser engenheiro, vai um engenheiro e quer construir uma casa num lugar sólido, então ele vai apegar-se naquilo e fazer isso. Quando toda pessoa vai, então, porque aí ele pode salvar do pecado, ele pode salvar do sofrimento, porque ele pode salvar do inferno, porque só Cristo nos pode salvar de todo mal aqui na terra e na eternidade. Então, se essa gente não prestar atenção a ele, é a razão pela qual, uma vez que não presta atenção, o pecador vem à igreja 5 vezes, 10 vezes, 100 vezes, 200 vezes, vem à igreja por anos, não estão nascendo de novo, não estão salvos. Sabe por quê? Porque eles não prestam atenção toda às coisas que ouvem, não dão atenção toda a diligência que ouvem. É por isso que muita gente vem à igreja e diz que está salvo, mas a sua vida interna não está purificada. Não há santificação nele, não há santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe por quê? Porque eles não atentam com mais diligência para as coisas que ouvem. É por isso que as pessoas que vêm à conferência, conversa que os leva e que eles leva a grandes alturas, eles capacita, eles enlista, eles emancipa, eles faz ministros diferentes, eles faz alguém que vai subir a grandes alturas do que aquilo que alguém já sonhou, mas não acontece. Sabe por que não acontece? Porque eles não dão toda a atenção às coisas que devem. Portanto, convém nós atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dele. No tempo de decisão, decidir para Cristo, naquele tempo, tudo quanto ouvir, eles deixam aquilo se desviar. No tempo de tentação repentina, tudo quanto ouviram, que vai lhes dar a vitória, eles desviam-se disso. E no tempo de desafio do mundo, de como devem responder e de como devem reagir, eles deixam o que ouviram, deixam isso se desviar deles.
e por causa disso, então, não têm a vitória que teriam tido, ou que deviam. Olha para o verso 2. Porque se a palavra falada, Hebreus 2, o verso 2, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Olha para o verso 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Sabe, há pessoas que não rejeitam, não não dizem que não, salvação não é real, salvação não vem de Cristo. Eles acreditam em tudo isso, só que eles negligenciam. Há coisas que você não poderá não rejeitar por fora, há coisas que você não poderá dizer não, que eu posso ser salvo por mim mesmo. Você fala e aceita que Jesus, e Jesus só pode salvar. Salvo do pecado, mas você negligencia. Sabe, há tempo para orar, o tempo para pedir, o tempo para receber e o tempo para ter a salvação transformadora e o tempo para ter uma salvação que muda a vida, o tempo para ter uma salvação que vai colocar o teu nome no livro da vida, você negligencia. Como é que você negligencia? No tempo da oração, é no tempo da oração que eu agora tenho que ir no quarto de banho, nada, você está negligenciando algo. Até você voltar, já dissemos em nome de Jesus, oramos, e você simplesmente faz a cruz, a dizer que já alcançaste alguma coisa, não, você não alcançou nada. Como você negligencia? Você negligencia o tempo da oração, é o tempo que você está falando para essa pessoa e está falando. Há muito tempo que eu não te vejo, você está aqui. Então, o que está fazendo? Estamos todos a orar e a conversar e discussão ir ali. Então, nós estamos a orar, você está discutindo ali. Você está negligenciando a sua salvação, está negligenciando o seu poder, está negligenciando o que Cristo teria feito quando você for se envolver em outras coisas. E está a dizer como escaparemos nós da condenação. Como escaparemos nós da condenação? Como escaparemos nós do sofrimento eterno no inferno se negligenciarmos tão grande salvação? Se negligenciamos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Salvação, precisamos apegar a ele, não negligenciar, porque é perigoso negligenciar. Por isso está dizendo Hebreus capítulo 4, o verso 1. Hebreus 4, o verso 1. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Sabe, depois de Cristo ter feito tudo, você sabe, você já ouviu acerca do caminho da salvação, acerca do caminho da graça, do caminho da fé. Depois de você ouvir a possibilidade de ser salvo, salvo agora e salvo para sempre, depois de você ouvir que ainda há perigo de não entrar no seu repouso, não entrar na sua restauração, não entrar na reconciliação com Cristo, não entrar em regeneração da tua alma e o mudar. Está dizendo que ainda há perigo das pessoas que ouviram e não entraram. E está a dizer, no verso 2, está a dizer, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou para a salvação, nada lhes aproveitou para a santificação e santidade. A palavra pregada não lhes aproveitou para a cura e livramento. A palavra não lhes aproveitou mas a palavra pregada, a palavra declarada, a palavra enfatizada, a palavra iluminada não lhes aproveitou as boas novas como eles, mas a pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé daqueles que a ouviram. Olha para o verso 3, o verso 3 diz, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, em reconciliação, em regeneração, em restauração do que Adão perdeu. E agora viemos porque Cristo veio para nos dar a completa e total e completa restauração. Nós que cremos, então entramos no seu repouso.
assim como ele disse, entramos no seu repouso, assim, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. É por isso que nós entregamos aquilo que ouvimos. E quando nós entregamos o que ouvimos, é assim que a salvação, a real salvação, que vem com repouso, que vem com reconciliação, a real salvação que vem com justiça, será nossa e será nossa em nome de Jesus. Olha para Hebreus capítulo 5, verso 9. Hebreus 5, estamos olhando para o verso 9. Está dizendo no verso 9, está dizendo, Hebreus 5, 9. Hebreus 5, 9 está dizendo, e sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, aqueles que desprezam o Salvador, não têm a salvação eterna. Aqueles que desprezam e jogam fora o Salvador, a palavra do Salvador, não têm a salvação eterna. Aqueles que vivem a vida da maneira que querem viver e não prestam nenhuma atenção às palavras de Cristo, eles dizem sim, eu tenho Ele como meu Salvador, mas depois disso eu sigo o meu caminho, eu vivo a minha própria vida e eu tiro a minha vida da mão dele e eu tenho a minha vida para viver como eu quiser. Então esse não tem salvação interna. Então, a propósito, ele foi aperfeiçoado e se tornou o autor da salvação interna. Só aqueles que lhe obedecem. Vamos olhar para o subtópico 2. Subtópico 2, estamos olhando para um tão grande salvador e emancipador de pecadores ameaçados em perigo, de pecadores em perigo, pecadores estão em perigo nessa vida, pecadores estão em perigo por Satanás anda de cima a baixo buscando aquele que possa apanhar, tragar. Isso é um pecador deliberado, habitual, pecador duro, endurecido no pecado, descuidadoso. Satanás anda de cima a baixo buscando a quem ele vai devorar. Então aquela pessoa, aquele pecador duro é um candidato à devoração. Por quê? Porque ele não está perto do Salvador, ele não está apegado à sua salvação. Então, mas um tão grande Salvador, aquele que vem para nos emancipar de situações ameaçadoras, perigosas, um grande Salvador e emancipador de pecadores em perigos. Hebreus 2, 14. Hebreus capítulo 2, 14. Está dizendo ali, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, a morte no Calvário, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele destruiu o poder do diabo sobre ti. Mas precisa vir e dizer, outros senhores têm sido nossos senhores, outros homens, outros ministros, outras pessoas, outros fundadores têm sido nossos senhores, mas agora nos entregamos a ti, Cristo, como o único Senhor. E quando fazer o que ele fez no Calvário, que ele nullificou, anulou, que ele desfez, que ele destruiu o poder daquele que tinha o império da morte, o diabo. É assim que ele estará disponível, é assim que as coisas vão funcionar por ti. Olha para o verso 15. Verso 15. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, por causa do medo, isto pode acontecer, isso pode acontecer. Então, se tornam cativeiros aos quimbandeiros, se tornam amarrados aos quimbandeiros, aos tradicionalistas, ficam amarrados a empurrões nas suas vidas, sabe? Se você quiser se torna um polícia na sua vida, sabe? Se você quiser se render a um polícia, entrar um polícia, os polícias estão sempre ali, vão dizer, não vai ali, não fica de pé, senta ali, fica, não vai naquele caminho. E você puxar, até ele fazer com que você tire a tua face, a tua concentração do Senhor e concentrar, virar para eles. Poderá ser homem ou mulher, a te puxar, a te pôr embaixo,
Até mesmo você estar a clamar, estar salvo, você ter tanto medo deles e permaneceres em cativeiro. Mas eu estou teu cativo desfeito em nome de Jesus. Quando saíres e entenderes que Cristo, Filho de Deus, pagou todo o preço por mim, onde está o bullying? Onde está aquela pessoa mentrodadora? Seja lá o que ele tiver, ou seja lá quem ele for, você vai tirar os teus olhos dele e até você também pode, você até pode lhe dar as costas, porque Deus está às tuas costas e está à tua frente e está ao teu lado e debaixo de ti os braços internos, porque estás salvo, então você não é sujeito a eles nunca mais. Estás livre em nome de Jesus. E em Colossenses capítulo 2, estou a ler ali o verso 13, Colossenses 2, 13, está a dizer ali, e quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, vos ressuscitou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas. Amém. O verso 14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, que eram contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E no verso 15, e despojando os principais e potestades que queriam abrir guerra secreta, guerra aberta, guerra mortífera contra a tua vida, todos aqueles principados e potestades estão todos agora expostos abertamente e publicamente, e os pôs publicamente, Deus triunfou em si mesmo, em nome de Jesus. Ora, para o subtópico 3, estamos a olhar para a situação sombria e a exortação contra serviço vazio. A situação sombria, e estamos a falar da exaltação contra um serviço vazio. Lembra dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito e continuaram a andar a terra prometida, mas ele tinha uma situação ameaçadora. As suas línguas não estavam em linha e não estavam domadas às promessas de Deus, ao poder de Deus, à provisão de Deus. E todo momento que vinham, um pequeno desafio, uma pequena situação, as suas línguas, então, eram entregues ao Senhor, eram libertados do Senhor que os salvou. Eles falavam, e beberam água da rocha, mas não mudaram as suas línguas, e comeram maná dos céus, e não mudaram as suas línguas, e ouviram a palavra de Deus diretamente do homem que foi ao topo da montanha e receberam com certo mandamento para eles. Tudo isso não lhes mudou. A situação sombria. É por isso que estamos a ser exortados agora contra o serviço vazio. Quando ele queria edificar o tabernáculo, todas as pessoas entregaram a prata e o ouro, as habilidades que tinham, mas foi um serviço vazio. As suas línguas cancelou a eficácia e a efetividade de tudo quanto eles deram no serviço. Então, o Senhor está nos dizer que assim que continuamos nessa viagem, nessa jornada que leva à vida eterna, não nos envolvemos pelas nossas línguas, ou pelas nossas cabeças, ou pela nossa dureza, ou pela nossa oposição, não nos envolvemos, não fizemos coisa contra o caminho do Senhor e não nos envolvemos em situações sombrias e estar então a oferecer serviço vazio que não nos leva em lugar nenhum, serviço vazio que não traz salvação aqui nem na eternidade. Estamos a olhar para Hebreus capítulo 3, o verso 12. Hebreus 3, o verso 12, está a falar para irmãos, está dizendo: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e descrente para se apartar dos Deus vivos. Se eles estavam com Deus vivo quando saíram da terra do Egito, mas eles se desviaram depois de cantar, depois
depois da abertura do Mar Vermelho, e até no capítulo 15 de Êxodo, e então capítulo 16, e você continua, também eles se desviaram de Deus vivo. Olha para o verso 13. Se apartaram de Deus vivo, verso 13, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Pecado não só traz culpa e condenação, pecado também nos dá dureza de coração. Pecado nos dá uma consciência selada. Esse pecado nos dá a dureza de coração e assim de modo que podemos fazer tudo o que pensamos sem impunidade, que não tememos, que até nem pensamos do que Deus pode fazer. Deus já saiu da questão da vida da pessoa que peca, e está a dizer, e eu sou mesmo assim. Se você quer me aceita como eu sou, mas o céu não vai te aceitar como pecador sujo, como pecador contaminado, como um pecador desafiado e como um pecador abandonado e defeito e duro. O céu não vai te aceitar como você é. Então, vai requerer mudança de vida, vai requerer santidade antes de chegarmos ao céu. Está a dizer aqui pelo que antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Verso 14, porque nós nos tornamos participantes de Cristo. Está a dar condição. Não eu sou dizer, eu sou cristão, estou nascido de novo, salvo, estou salvo para sempre. Não precisamos qualificar isso. Que você é qualificado para sempre se continuar a obedecer o Senhor. Dizer que você está salvo para sempre a caminho de Canaã, se fores como Caleb e Josué, continuando a mover sem copiar as pessoas que estão endurecidas nos seus pecados. Está a dizer, porque nós nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Se retivermos firmemente o princípio da nossa convicção, o princípio da nossa confissão, o princípio da nossa conversão, o princípio do nosso crer no Senhor, retemos firmemente o princípio da nossa salvação até ao fim. Sabe, há pessoas que vão querer você não reter a convicção da conversão, o princípio da tua coragem. Há coisas que não vão querer que você fique firme no princípio da tua firmeza até o fim. Sabe, eles são descuidadosos, você vai ser descuidadoso, não, ou não posso. Sabe por quê? Porque há uma condição que eu devo reter firmemente o princípio da minha salvação, convicção, consagração, firmeza, até ao fim. Olha para o verso 15. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Verso 16, está dizendo, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. E no verso 17, mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, porque pecaram. Sabe, deve-se entender que pai fica até triste. Estou triste e me arrependo de os ter recriado, em Gênesis capítulo 6. E está dizendo, não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo pode ser entristecido. E Jesus, olhando para ele, ficou triste, entristeceu-se por causa da descrença e incredulidade deles. O pai pode ficar triste, o filho ficar triste, o Espírito Santo ficar triste. Sabe, há pessoas que vivem de qualquer maneira, dizem, estou nascendo de novo, vivem de qualquer maneira, estou salvo, vivem de qualquer maneira e fazem até pior do que os descrentes que nunca nasceram de novo. O que eles fazem, e mesmo assim ainda dizem que eu estou nascendo de novo.
Eles entristecessem o Pai, entristecessem o Filho, entristecessem o Espírito Santo. E então diz, cujos corpos caíram no deserto. Olha para o verso 18, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. Eles creram primeiro, é assim que saíram da terra do Egito, porque creram. Quando ver o sangue, passarei por cima de vós. E aplicaram sangue nas ombreiras das suas portas. E então creram e chegaram no deserto. O mar vermelho foi dividido e cantaram de alegria e fé. E água, e da rocha saiu água e creram. E o maná começou a cair do céu e creram. Mas então, depois de ser esse maná, eles desprezaram o maná, menosprezaram o maná, desrespeitaram aquele que deu, e então não creram mais. O verso 19, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Estamos a olhar para o capítulo 12, Hebreus capítulo 12, o verso 25. Hebreus capítulo 12, estamos a olhar para o verso 25, está a dizer, vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam àqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós. Sabe, há pessoas que agem como se o Antigo Testamento te dá a liberdade para pecar e dizem, o Antigo Testamento não te permite fazer isso. E isso continua a pecar, mas agora dizem, por causa da graça, e porque Ele é Pai, e porque Ele é Jesus, o Filho do seu amor, e porque é o Espírito Santo, o nosso Consolador, eles pensam que isso nos dá mais liberdade de continuar a pecar. Olha para isso, está dizendo. Vede que não rejeiteis ao que fala no presente, porque se eles não escapassem, porque se não escaparam no passado, que rejeitaram no passado, os que na terra os advertiam no passado, muito mais nós, se nos desviarmos daquele que dos seus fala, daquele que é dos seus. Olha para o verso 26, a voz do qual moveu então a terra, mas agora, anunciou, dizendo, ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. O verso 27, e esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Só o homem que não vai mover, que as mentiras do diabo não lhe movem, que as atividades do diabo, de adoradores do diabo não lhe movem, que as mentiras, a decepção dos falsos pregadores que não guardam a palavra, não vai lhe abalar. Só as pessoas e as coisas que não podem ser abaladas vão permanecer. No verso 28 está dizendo, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, depois da salvação, retenhamos a graça, depois da santificação, retenhamos a graça, depois da vitória e triunfo, continuemos a ir a Deus, retenhamos a graça, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência, servimos a Deus com reverência, servimos a Deus com honra, servimos a Deus com respeito, não que pecado ali, e viemos, amém, aleluia, eu adoro e te adoro. A quem você está a falar? Será que você está a adorar a Deus com pecado
e a tua consciência até nem está limpa, está dizendo que nós vamos lhe servir de maneira aceitável, viemos com reverência e piedade. Verso 29, porque o nosso Deus não é que foi, porque o nosso Deus agora, no presente, agora, há pessoas que desprezam a palavra, o padrão de Deus, põem para trás e pecam de qualquer maneira, estão a sair do quarto de adultério e fornicação e vêm pegar o microfone e dizem: louvado seja o Senhor. Será que não é Deus bom? Deus é bom todo momento. Deus está olhando para aquela pessoa e diz: se você continuar assim, vai perecer no inferno. Ele odeia o pecado e ele odeia o pecador duro que vem do pecado e direto para o púlpito e pregar, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Estamos a ir para o ponto número 3 agora. Ponto número 3, estamos a olhar para a santificação, para sermos graciosamente abertos e comprados pelo sangue. Pessoas que estão a seguir o Senhor são pessoas abertas. Me mostra um crente que se é realmente crente, que seja aberto, que não tenha nada escondido, não há nada que está debaixo do tapete, não há nada de que. Espero que Deus não esteja a ver isso, espero que Jesus não esteja a ver isso, espero que o Espírito Santo não vai descobrir isso, espero que o meu amigo mais próximo, que o crente mais próximo de mim não veja isso, não. Desse modo você não está santificado se há uma coisa que está a esconder. Adão está a tentar esconder também mesmo de Deus. E diz: Adão, onde está? Eva, onde estás? Filho, onde está? Filha, onde estás? Onde estás? Ouvi a tua voz e me escondi. Será que você fez algo? Será que você tomou do fruto proibido? Sabe, quando nós somos realmente filhos de Deus, vivemos na presença de Deus abertos, porque fomos comprados pelo sangue, purificados pelo sangue, porque fomos santificados pelo sangue e capacitados pelo sangue. Então, por causa do que o seu sangue fez, somos abertos diante de Deus, abertos diante das pessoas. Você não vai temer como pessoas que ouvem o sereno do carro da polícia, e quando ouve aquele sereno, esconde ali, coloca, se esconde aqui, esconde aquilo. Fazem isso por quê? Está escondendo por quê? Será que você não é crente? Por que você está a esperar o sereno da polícia para você fazer? Porque você não toma instruções do sereno da tua própria consciência. Você não precisa fazer nada que vai esconder-se. Estamos a olhar para 3 coisas aqui. Número 1, estamos a olhar para a comunhão dos santos santificados com o santificador. Número 2, estamos a olhar para a fidelidade dos servos santificados no seu serviço. Número 3, a franqueza das armas santificadas às Escrituras. A franqueza das armas santificadas às Escrituras. Número 1, estamos a olhar para a comunhão dos santos santificados com o santificador. Hebreus capítulo 2, 11. Hebreus 2, 11. Porque assim o que santifica. Sabe, há pessoas que nos dizem que santificar é separar. Separar para o uso santo. E tudo que você separar para o uso santo deve ser santo. E você não pode dizer você não pode separar Nadab e Abiú quando você não são santos e você lhe separar para Deus quando não são santos. Não, santificado. Você não pode separar Saul depois de dizer que eu temi Saul. Você não pode dizer de santificar Saul, separar Saul e depois de dizer que eu temi o povo, porque temi o povo, então desobedeci o Senhor. Você não pode santificar esse homem não santo ao Senhor, para o serviço do Senhor, nem tampouco Sansão. Separar Sarão a dormir no joelho de Dalila. Você não pode separar para o uso santo, porque se você for separado para o uso santo, o teu coração, a tua mente, os teus pensamentos, a tua vida deve estar salvo e deve ser transparentemente santo diante do Senhor. A comunhão com os santos e santificados, com o santificador. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um,
por cuja causa não se envergonha diante dos anjos, não se envergonha diante do Pai, não se envergonha diante do mundo, não se envergonha de lhe chamar irmãos, quando somos santificados, purificados por dentro e por fora, e não há nenhuma culpa, não há nenhuma condenação, então não há nenhum sinal de condenação, e sabemos que estamos santificados pelo sangue do Cordeiro, então assim podemos aproximar a Deus, nos unir a Deus, o Cristo, o santificador. Estamos a olhar para João 17. João 17, o verso 17. Santifica-os na verdade. Você não é santificado pelo erro. Você não é santificado pela decepção. Você não é santificado pela decepção própria. Oh, estou bem. E então você repete isso muitas vezes. Não, isso não santifica. Falar de que eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. A tua consciência está a gemer e você continua a repetir, sou filho de Deus, isso aqui não santifica ninguém. Mas a verdade da palavra de Deus, a verdade que diz que esta é a verdade de Cristo e a verdade personificada é Cristo, que se Cristo, a verdade, te libertar, verdadeiramente sereis livre. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Hebreus capítulo 13, o verso 12. Hebreus 13, 12. Hebreus 13, o verso 12. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, o sangue que nos salva, o sangue que nos perdoa, o sangue que nos purifica, é o mesmo sangue que nos santifica, puros, santos, imaculados, santos, irrepreensíveis, o sangue sem mancha nenhuma. Então, Jesus também, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora das portas. Está dizendo, padeceu fora da porta. Verso 13, saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Se você estiver a esquivar perseguição, não há como você ser santificado. Se você estiver a esquivar a vergonha, o insulto do mundo, se você estiver a esquivar, a fugir as atividades perplexas dos desviados, não há como você ser santificado. Mas quando você estiver pronto para carregar o seu vitupério e avançar e dizer santificação, santidade, pureza de coração, é o bilhete para chegar no céu. É mais importante para mim do que qualquer coisa na terra. É assim que somos santificados. Essa é a nossa consagração. E no verso 14 está a dizer, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futuras. E lá chegaremos no nome de Jesus. Você vai chegar lá em nome de Jesus. Estamos a olhar para o subtópico 2. Estamos a olhar para a fidelidade dos servos santificados no seu serviço. O que é fidelidade? Estar cheio de fé na ausência de qualquer pessoa a nos ver. Olha para mim aqui, pregador. Vamos supor que a minha mulher não está e então eu fiz um voto a ela e a ela somente até a morte nos separar. E não podemos estar no mesmo lugar físico todo momento. O que é fidelidade? Fidelidade é quando ela está ausente. Quando não há como ela poder ouvir o que estou a fazer agora e mesmo assim eu continuar a fazer a coisa certa, a coisa justa. Mesmo porque ela está lá, mesmo quando ela não está, aquela fidelidade. Quando você tiver a palavra de Deus, e é isso que a palavra de Deus está a dizer, o pastor esteja lá ou não, a mulher do pastor esteja ou não, então o teu líder esteja, o teu líder esteja ou não, então haja alguém para desafiar ou não. Ou talvez você silenciou toda a gente, você fechou a boca de toda a gente, de que ninguém tenta te desafiar, sabes? Fidelidade é quando ninguém
é corajoso bastante para desafiar e mesmo assim você continuar fiel à palavra de Deus. Isso é fidelidade. E me mostra alguém que é cristão fiel, e me mostra um ministro fiel hoje. Mostra-me alguém que é fiel ao seu voto a Deus, a consagração a Deus, o voto ao seu marido, o voto à sua esposa, o voto. Que essas pessoas não vão antes querer que a mulher esteja ausente para estarem livre de pecar e depois ir para o inferno. Será que essa gente não vai querer que o seu marido esteja ausente, pelo menos para estar em outro lugar, para estarem livre para pecar e livre para ir para o inferno? Mas sabe, as pessoas fiéis são pessoas que se apegam à palavra de Deus, têm convicção, não é porque a mulher, o marido, membros, ministros, ou pastor, ou qualquer pessoa está lá, mas que eles estão cometidos à palavra de Deus, a todo detalhe, a toda cruz, a todo traço do T e a todo traço do A. E não importa o que qualquer pessoa fizer e como alguém reagir, ele é fiel à palavra. Então, a fidelidade que o Senhor está a falar, está a nos dizer em Hebreus capítulo 3, o verso 1. Hebreus, porque irmãos santos, são esses irmãos que o Senhor conhece tudo, porque irmãos santos, participantes, pelo que irmãos santos, Hebreus 3:1, pelo que irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerar Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, verso 2, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Que ele nos ache fiel em todo momento, em todo lugar, a todo momento, em nome de Jesus. Estamos olhando para 1 Coríntios, capítulo 4, e estou a ler aqui o verso 2. 1 Coríntios. Então, 1 Coríntios, capítulo 4, 2. Está dizendo, se requer-se a todo homem, a toda mulher, de homem e mulher, de manhã à tarde ou à noite, porque se requer a todo dispenseiro, que o homem que se ache fiel, 2 Coríntios, olha para o subtópico 3, estamos a olhar para a franqueza das almas santificadas às Escrituras. A franqueza às Escrituras, a franqueza das Escrituras de almas santificadas. A franqueza às Escrituras de almas santificadas. Nos diz, segundo o livro de Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, o verso 15. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Estou salvo, vá assim, além disso. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Eu sou um ministro ordenado, vai além disso. Estuda, procura apresentar-te a Deus aprovado. Toda a gente me conhece, toda a gente sabe do meu serviço. Ele sabe quão reto sou. Além disso, procura, estuda. Faça tudo o que puderes para te apresentares a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Obreiro que não tem de que se envergonhar. Sabe, quando viemos diante da majestade de Deus na altura, quando todo o segredo for aberto, quando toda coisa escondida for conhecida, então andamos como um perfeito, e Deus olha para o teu registro, para a tua fé, e vê que você não se envergonha dele, você não terá de que se envergonhar. Aquele será o grande dia da tua existência em nome de Jesus. Está a dizer que maneja bem, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, que maneja bem a palavra da verdade, que maneja bem a palavra da verdade. Olhem para aqui. Sabe, se você não está devotado totalmente à tua vida à verdade, não tem como você vai também estar devotado à palavra de Deus. Sabe, um pregador que é fornicador e está a viver em pecado com alguém ali na congregação e vem pregar, ele não se arrependeu,
ele não fez restituição, ele não falou àquela moça de maneira clara o que estamos a fazer é pecado. Sabe, se continuarmos assim, desse jeito, e morrermos assim, iremos para o inferno. Ele não fez isso. Agora vem pregar e diz, as obras da carne são manifestas, as quais são? E quando chega para fornicação e adultério, ele vai tentar nadar à volta disso. Você vai ser infiel à palavra de Deus. Jesus disse, se você olhar para a mulher e a desejar no seu coração, você até nem lhe tocou. Você nem mesmo ainda tocou a parte delegada, você não ligou a parte delegada ao corpo dela. Você nem tão pouco bem fez alguma coisa, só olhar para a mulher e a desejar no teu coração, já cometeste adultério no teu coração. Então, quando você for àquela escritura, se você tem sido alguém muito solto como homem, como mulher, tal chamado ministro, que está sempre com sexo oposto a conversar, ligado, você não vai manejar bem a palavra da verdade, porque você vai tentar manipular, vai tentar mudar, vai tentar esquivar o significado real da palavra de Deus. Mas sabe, Ele quer que sejamos justos, Ele quer que sejamos fiéis, Ele quer que sejamos santificados por dentro e por fora, para que o ministério mais excelente que Ele tem, você possa ter em nome de Jesus. Está a dizer, procura apresentar-te a Deus aprovado como. Está a dizer aqui, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O Senhor vai nos purificar esta manhã. O Senhor vai transformar a nossa vida para o melhor esta manhã, no nome de Jesus. Olha para o verso 19, olha para o verso 19, nos diz, o verso 19, todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este fundamento, o Senhor conhece os que são seus, e todo aquele, todo ministro, todo pregador, todo pastor, e toda pessoa que invoca o nome do Senhor se aparte da iniquidade. É o que você vai fazer agora. Eu disse que é o que você vai fazer agora. E o poder purificador do sangue vai ter efeito na tua vida em nome de Jesus. E o Espírito capacitador de Deus há de vir na tua vida, e de hoje em diante o teu ministério será levado a altas alturas em nome de Jesus. E um ministério excelente, e serás um ministro excelente para um ministério excelente. Que o Senhor confirme isso na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Vamos agora levantar, falar com o Senhor em oração, e dizer, Senhor, eis-me aqui, é isto que eu quero ser. E o Senhor vai confirmar isto em cada vida. Vamos levantar e falar com o Senhor em oração, que o ministério excelente de Cristo seja reproduzido na vida de um ministro excelente.